exercício 1 da seção de conjuntos abertos. Prove que para todo x contido em R, qualquer que seja o conjunto contido em R, o interior do interior de x é igual ao interior de x. E quer dizer, se você chamar esse int de x de azão, no fundo você está provando que azão igual int de azão. Então você está provando que azão é igual a aberto, aonde azão é igual a int de x. Então você está provando que o interior de qualquer conjunto é um conjunto aberto. E conclua que interior de x é um conjunto aberto, exatamente. Se você provar isso aqui, é o que está feito, né? Então vamos ver se a gente consegue desenrolar um pouco essas ideias para o exercício 1. Então, veja bem, quando você quer, a princípio, quando você quer provar que um conjunto é igual a outro, é aquilo que eu acabei de comentar. Você tenta dividir em duas etapas, né? A primeira etapa, você prova que um lado, no caso aqui, vamos pegar int de x, está contido em int de x. Então, quer dizer, esse aqui seria uma etapa 1. A está contido em B. Depois, na etapa 2, você prova que B está contido em A. Né, que int de x está contido nesse aqui. Mas no caso desse exercício aqui, quer dizer, isso que eu acabei de falar é uma regra geral. Sempre que eu quero mostrar que um conjunto A está rascunho aqui, né? Sempre que eu quero mostrar que um conjunto A é igual a B, você pode dividir em duas partes. Primeira parte, A está contido em B. Segunda parte, B está contido em A. Das duas juntas, temos o enunciado. Ok? Aí tudo bem, é geral. Nesse caso aqui desse exercício, a gente presume que essa primeira continência aqui, de que int de x está contido, quer dizer, o interior de um conjunto está contido nele, vai sair mais imediatamente, porque é sempre verdade, né? É aquilo que eu falei. Seja x, vou escrever mesmo assim, seja xzinho pertencente a int de x. O que vai acontecer nesse caso? Se ele pertence a int de x, então existe epsilon maior que zero, existe epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, vírgula x mais epsilon, esse intervalo está inteiramente contido no conjunto. No caso, o conjunto, vamos supor que fosse int de azão, x pertence a int de azão. Então, existe epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, x mais epsilon está contido em azão. Só que aqui no lugar do azão tem int de x. Então, x menos epsilon, x mais epsilon está contido no interior de x. Mas veja bem, se esse intervalo todo está contido, porém, o intervalo todo, x menos epsilon, x mais epsilon, está contido no int de x, implica necessariamente que, o que significa estar contido? Todos os pontos aqui dentro estão dentro do int de x. E qual que é um dos pontos que obviamente está aqui dentro? É o próprio x. X menos epsilon, x mais epsilon está dentro do intervalo x. Então, isso implica que xzinho pertence ao int de x. Então, qual é a conclusão? Já mostrou que se x pertence ao da esquerda, então x pertence ao da direita. Portanto, acabou. Tá certo? Já mostrou esse 1 aqui. Int de x está contido em int de x. Agora vem a parte 2, que é um pouco mais interessante. A parte 2 seria você mostrar que o int de x está contido no int de x. Certo? Então você começa também, seja xzinho, seja... Esse é um jeito padrão que tem de começar esse tipo de demonstração, né? Seja xzinho pertencente a int de x. Agora, você teria que mostrar que esse ponto que está no int de x, está no interior de x, ele também vai estar no interior do interior de x. Então, vamos ver a ideia que a gente vai usar aqui. Seja x pertencente a int de x. Bom, o que você pode... Aqui, ó, o que significa... Vamos colocar direto aqui, não vou nem colocar ponto final, vou colocar vírgula. Se ele pertence a int de x, então, significa que existe um epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, estão inteiro e está contido no x. Se ele está no interior de x, x menos epsilon, x mais epsilon, está totalmente contido dentro de x. Tudo bem, mas e daí? Como é que eu vou, a partir disso, concluir que ele está no interior do interior de x? Né? Veja bem, para ele estar no interior de x, significa que tem que haver um intervalo em volta dele
que está todo mundo dentro do int de x. Aí, não todo mundo apenas dentro do x, mas todo mundo apenas dentro... Não todo mundo apenas dentro do x, mas todo mundo dentro do int de x. Aí esse xzinho, todo mundo desse intervalo, ou de algum outro intervalo em volta dele. Aí significaria que o xzinho está dentro do int de x. Então, o que a gente pode provar? A gente pode provar que todo mundo dentro desse intervalo aqui, não só o x está no int de x, mas todo mundo desse intervalo está dentro do int de x. Como que a gente faz isso? A gente arranja um outro intervalo em volta de qualquer ponto daqui que vai estar dentro de x. Então, como que vai ser intervalo? Como que vai ser esse intervalo? Seria o seguinte, eu vou escrever assim, considere agora um y qualquer pertencente a esse intervalo. Y pertencente ao intervalo x menos epsilon, vírgula, x mais epsilon. Estou pegando um ponto qualquer dentro desse intervalo. Seja delta, vou chamar de delta, veja, eu vou fazer um desenho para ilustrar o que eu estou pensando aqui. Quer dizer, você tem aqui a reta real, aqui está o x, digamos que o x está aqui, esse é x mais epsilon, tem o x mais epsilon aqui para a direita, digamos que aqui é x mais epsilon, e você tem o x menos epsilon aqui para a esquerda, x menos epsilon. A hora que eu falei, seja um yzinho pertencente a esse intervalo, eu estou vindo aqui simplesmente pegando um y aqui, ó. Aqui, por exemplo, esse y aqui, que está dentro do intervalo. Note que todo esse intervalo aqui está contido no xão, certo? Então, o xão, digamos, vamos supor que o xão está vindo, sei lá, desde aqui, vamos supor, né? Tudo isso aqui é xão, desde aqui até aqui, assim. Então, o intervalo está dentro do xão. É um exemplo só, uma figura ilustrativa, né? O que eu pretendo fazer agora? Eu pretendo mostrar que esse y não está apenas dentro desse intervalo. E não está, que estar dentro desse intervalo significa que ele está dentro de x. Mas eu quero ir além. Eu quero mostrar que esse y está dentro do interior de x. Fazendo com que todo mundo nesse intervalo esteja dentro do interior de x. E, portanto, o xzinho, que é o centro dele, vai estar dentro do interior de x. Mas como que eu mostro que esse y... Bom, que ele está dentro de x é óbvio, porque ele está dentro desse intervalo, e esse intervalo está contido em x. Mas como que eu vou saber que ele está dentro do interior de x? Eu vou construir um intervalo em volta dele que está totalmente dentro de x. E como que eu construo esse intervalo? Eu considero o seguinte, ó, tem uma distância do y até esse cara e tem uma distância do y até aquele cara de lá da ponta. Quem são essas distâncias? Distância é sempre um número positivo. Essa distância dele até essa extremidade é y menos x menos epsilon. E a distância do y até esse cara da direita é x mais epsilon menos y. Sempre o ponto da direita menos o ponto da esquerda, da distância. Considere um delta, seja delta igual ao menor valor mínimo, seja delta igual ao mínimo, menor desses dois valores. Quer dizer, a menor distância. E aí você constrói o intervalo, daí temos o intervalo. Como é que seria o intervalo em volta de y? Y menos delta, que é o menor das duas distâncias, vírgula, y mais delta, que é o y mais a menor das duas distâncias. Esse intervalo, por exemplo, aqui do caso do meu desenho, seria daqui seria um intervalinho assim, ponta da esquerda bem aqui em cima, a ponta da direita mais ou menos, com a mesma distância aqui, mais ou menos aqui. Esse intervalo está dentro do azul que está dentro do x. Então isso mostra que y não está apenas contido no x, porque ele está dentro desse intervalo que está dentro do x. Você mostra que tem todo um intervalo em volta de y que está inteiro dentro do x.
Então, aí você percebe realmente que o y é mais do que um ponto de x, ele é um ponto interior a x. E esse mesmo raciocínio poderia ter sido feito para qualquer ponto aqui desse intervalo azul, tá? Então, agora, daí temos o intervalo, esse intervalo aqui, né, que vai estar contido dentro do intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, que vai estar contido dentro de x, o que implica que, e esse é o final do raciocínio, que y pertence ao interior de x. Isso vale para como você pegou um y qualquer dentro desse intervalo, esse raciocínio vale para qualquer y que você pegar lá. Então, qualquer y dentro desse intervalo é mais do que um ponto de x, ele é um ponto interior a x. Y pertence ao interior de x. Então, como todo ponto do intervalo está no interior de x, qual é a conclusão que você chega? Você chega à seguinte conclusão. Deixa eu voltar para o preto aqui. Portanto, conclusão. Concluímos, né? Concluímos que x menos epsilon, vírgula x mais epsilon está contido no int de x, porque todo y lá dentro, todo y pertencente a ele, pertence ao int de x. Então, esse intervalo está contido no int de x. Int de x. Portanto, xzinho pertence ao int do int de x. Tá certo? Então, essa é a minha ideia para esse exercício aqui. Tá? Parte 1, trivial, não precisaria nem ter sido feita, porque já é imediata. Parte 2, você tem que fazer esse argumento aqui, ó, que eu expliquei aqui para vocês, tá certo? Bom, ok. Vamos passar para o próximo exercício aqui. Deixa eu só checar para ver se eu peguei certo ali os valores, né? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. É isso mesmo, tá perfeito. Tá? Vamos passar para o 2. Vamos discutir o 2 aqui agora, para não perder também muito tempo. Exercício 2. Porque senão, né, a gente não acaba nunca essa discussão aqui. Lembra que eu tenho esse objetivo de discutir pelo menos 12, uma dúzia de exercícios de cada capítulo. Então, eu vou ver se eu consigo cumprir essa promessa de campanha aí. 2. O segundo exercício, ele diz o seguinte: seja A contido em R, ainda nessa seção de conjuntos abertos aqui. Deixa eu ver se caiu a live, ou se o pessoal tá aí. Caiu a live ou vocês estão aí? Puta, começou um barulho de furadeira aqui, bicho. Estamos aqui, professor. Vocês estão aí? Opa, Emanuele Cláudio Queiroz? Legal. Luiz Angelina. Vitória, Vi Luges. Tudo bom, Vi? Como é que você está? Eu preciso dar presença para você depois, hein? Pessoal que chegou depois, eu já fiz chamada, ó. Vocês estão tudo com falta. Depois eu vou dar presença para vocês, tudo bem? Exercício 2, agora presta atenção aqui. Seja A contido em R um conjunto com a seguinte propriedade. Olha que exercício legal esse aqui. Imagina um conjunto contido em reais que tem a seguinte propriedade. Toda sequência xn que converge para um ponto Azinho pertencente a Azão tem seus termos xn pertencentes a A. Se não todos os termos xn, pelo menos a partir de um certo n, para n suficientemente grande, todos os termos de xn estão dentro do conjunto Azão, caso a sequência xn esteja convergindo para um ponto de Azão. Prove que Azão é aberto. Quer dizer, se tiver essa propriedade aqui, Azão vai ser aberto. Ah, professor, mas tem vezes que não vai ter essa propriedade? Tem vezes que você vai conseguir um conjunto que tem um ponto nele, que é possível arranjar uma sequência xn convergindo para esse ponto, e ela nunca fica totalmente dentro do conjunto, a sequência? Tem, claro que tem. Vou te dar um exemplo imediato aqui. Se eu rascunho aqui, ó. Se você imaginar o conjunto, por exemplo, F igual a 0,1, fechado, o 0,1 fechado, você pode imaginar a sequência, imagina a sequência xn igual a 1 mais 1 sobre n. O limite dessa sequência xn é igual a 1, obviamente. Quando n tende para infinito, isso aqui vai para 0, ela vai convergir para 1. Porém, xn não pertence a f para todo n pertencente às naturais. Por quê? Porque, evidentemente, esse 1 mais 1 sobre n são todos valores que estão para a direita. São maior, isso aqui é maior do que 1. E, portanto, esses valores aqui estão para a direita aqui do intervalo. E não vão nunca pertencer a esse conjunto, tá?
Então, agora note, vocês estão percebendo o exemplo, vocês entenderam esse exemplo que eu dei? Esse exemplo que eu dei é de uma situação onde não está acontecendo o que o enunciado fala. Não está acontecendo. E você percebe que, porque o enunciado fala o seguinte, seja um conjunto com a seguinte propriedade, toda sequência xn que converge para um ponto dele, tem seus termos xn pertencentes ao próprio conjunto, para todo n suficientemente grande. E aí você chega à conclusão que o conjunto é aberto. Você observa que esse meu exemplo eu dei com um conjunto fechado. Tá certo? Porque aí é possível você criar essa situação aqui que eu falei. Você cria uma sequência convergindo para um ponto dele, esse ponto 1 pertence ao F, mas a xn não pertence ao F, para todo o n. Tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a situação aí. Agora, a gente vai provar que quando você tem um conjunto no qual não tem jeito, toda sequência que você pegar convergindo para um ponto dele, a sequência tem que ficar para dentro do conjunto a partir de um certo ponto, aí já era, né? Aí já era, aí o conjunto é aberto. Então, veja bem, a gente pode pensar isso aqui da seguinte forma. Suponha que o conjunto tem essa propriedade e ele não seja aberto. Suponha que, quer dizer, vou tentar um absurdo. Suponha que vou juntar a hipótese de que tem essa propriedade, a tal propriedade que ele falou no enunciado, que eu não vou repetir, vou só escrever. Suponha que A tenha essa propriedade, e, aí, como é que era a demonstração por absurdo? Hipótese e negativa da tese acaba numa contradição. Essa que é a ideia lógica do absurdo, né? Vocês lembram disso? Hipótese e negativa da tese implica contradição. Isso aí vem do curso de lógica, né? Então, mantenha a hipótese, suponha que A tem essa propriedade e não seja aberto. Vou negar a tese. E, vou colocar assim, porém, mas, né, a razão não seja aberto. Veja, isso não vai dizer que ele é fechado, hein? Porque vocês lembram que eu expliquei para vocês que em termos de conjuntos aí na reta real onde a gente está estudando, não existe apenas aberto e fechado, né? Que nem vetores LI e LD em álgebra linear, né? Você pega uma sequência, um conjunto de vetores, ou é LI ou é LD, não tem outra opção. Aqui com aberto e fechado não é assim. O conjunto pode ser aberto, tipo intervalo aberto 0,1, pode ser fechado, tipo intervalo fechado 0,1, pode ser nem aberto nem fechado, tipo intervalo que é aberto e 0, mas é fechado em 1. Ele não é nem aberto nem fechado esse conjunto, ou ele pode ser os dois, as duas coisas, como é o caso do vazio, como é o caso dos reais como um todo. Então você tem 4 opções, aberto, fechado, nenhum dos dois, ou os dois, aberto e fechado. 4 opções. Então você negar que ele é aberto não necessariamente cai no fechado. Pode cair em qualquer uma das outras 3 opções. Mas, de qualquer forma, você está negando que ele seja aberto. Né? O que significa ser aberto? A gente viu lá no começo do capítulo 5. Ser aberto significa que o conjunto é igual ao seu interior. Todos os pontos dele são pontos interiores. Se você está dizendo que ele não é aberto, então nem todo ponto é ponto interior. Isso é certeza. Tá? Então, seja aberto. Então, suponha que A não seja aberto. Isto é, A é diferente do conjunto dos pontos interiores de A. Então, existe, vamos colocar assim, algum Azinho pertencente a Azão. Então, existe algum Azinho pertencente a Azão, tal que Azinho não pertence ao int de Azão. Ou seja, Azinho não é ponto interior de Azão. Interior de Azão, certo? Então tá lá. Suponha que Azão tenha essa propriedade, mas Azão não seja aberto. Então, isto é, Azão é diferente de int de A. Então, existe um Azinho pertencente a Azão, tal que Azinho não pertence a int de A. Tá? Porque, evidentemente, quando um conjunto é diferente do seu interior,
não é porque o interior está fora dele, porque não tem como, o interior está sempre contido. É porque algum ponto dele está fora do interior. Lembra? É a parte 2 que é a mais difícil. A parte 1 é sempre verdadeira. Eu já tinha falado isso no outro exercício. Então, resultado. Eu tenho um ponto dele que não é interior. Tá? Então, veja bem, se o ponto dele não é interior, e se a gente voltar aqui na matéria, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um resultado ali para me ajudar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui na seção, quer ver? É que eu não tenho, não me lembro agora se tem ali um resultado, rapaz, que vai cair que nem uma luva aqui, ó. Calma aí. Olha aqui, ó. Se ele não é ponto interior, olha só. Cadê? Não, tem esse teoreminha aqui. Deixa eu aqui, ó. Se ele é ponto, ó, quando um ponto pertence ao interior, não, tudo bem. Aí o conjunto X, o interior de X, X é uma vizinhança do ponto A. Não, tudo bem. Mas não era isso aqui que eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção aqui, ó. Não, tudo bem. O limite de uma sequência pode ser reformulado, conjuntos abertos, a interseção de aberto. Não, tudo bem. Peraí, deixa que eu já vou achar aqui o que eu quero usar. Calma aí, olha lá. Complementar de aberto complementar de aberto a fechado. Não, mas não era isso aqui, não. É fecho do intervalo, parari, parará. Não, aqui eu não sei se eu vou achar aqui o negócio. Aqui, ó. O que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte: não achei, não tem o teorema que eu queria, eu achei que tivesse. O que eu vou usar aqui é o seguinte: se o ponto. Eu vou negar a definição, é mais fácil falar assim. Não, nega a definição, já que ele não é ponto interior, o que significa ponto interior? Vamos voltar aqui. A não pertence a int de A. Ou seja, A não é ponto interior. Se ele fosse ponto interior, segundo a definição que está lá no começo do livro, existe um epsilon, tal que A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em A. Isso seria se ele fosse ponto interior. Opa, pessoal, o pessoal tá puto aqui. Não, é o Lucas Magno chegando. Deixa ele entrar. Seja bem-vindo, Lucas Magno. Bom dia aí a você. Se ele fosse ponto interior, então existe epsilon maior que zero, tal que A menos epsilon, A mais epsilon está contido em A. Como ele não é ponto interior, então para todo, portanto, era isso que eu queria dizer, que eu vou escrever agora. Para todo epsilon maior que zero, temos que A menos epsilon, para todo epsilon maior que zero, temos que A menos epsilon, vírgula, A mais epsilon, não pode estar contido, não está contido em razão. Certo? Não pode estar contido em razão. Porque você está negando um existe, né? Negar um existe é um para todo. Lá na definição de ponto interior se A pertence a interior, existe um epsilon maior que zero, tal que A menos epsilon, A mais epsilon está contido em A. Como o x Azinho não pertence a interior, você negou isso, então não existe o epsilon maior que zero que faz isso acontecer. Então, para todo epsilon maior que zero, isso aqui não acontece. Tá perfeita a lógica aqui, está perfeita a negação da definição. Mas qual que é a consequência de para todo epsilon maior que zero, o A menos epsilon, A mais epsilon não está contido em A? A consequência é a seguinte: tome, então, uma sequência de epsilons, epsilon n igual a 1 sobre n, todos eles, portanto, maiores do que zero, como tem que ser o epsilon. Você vai ter uma sequência. Daí temos uma sequência de intervalos. Daí temos uma sequência de intervalos. Como é que é essa sequência de intervalos? Ela vai ser, vou botar em vermelho aqui, A menos, porque agora o epsilon, ele virou 1 sobre n. A menos 1 sobre n, vírgula, A mais 1 sobre n, veja, que todos eles, como vale para todo epsilon que não está contido, todos eles não estarão contidos em razão. Então, quer dizer, para todos os epsilons, para todo n, então, para todo n pertencente aos naturais, nós vamos ter
existe um xn, um x que é pego em função desse n, então vai ter um x1 para o ε1, que é 1 sobre 1, vai ter um x2 para o ε2, que é 1 sobre 2, né? Existe um xn pertencente a esse intervalo, a menos 1 sobre n, vírgula, a mais 1 sobre n, tal que, como o intervalo não está contido em A, esse xn eu vou pegar como sendo justamente o ponto do intervalo que não está dentro do A. Tal que xn não pertence a A. E note que como o xn está sempre dentro desse intervalo, e o que está acontecendo com esse intervalo A menos 1 sobre n, A mais 1 sobre n? Quanto mais o n cresce, mais esse intervalo fecha em torno do A. Então, A menos 1, A mais 1. A menos meio, A mais meio. A menos 1/3, A mais 1/3. A menos 1/4, A mais 1/4. Quer dizer, o intervalo está esmagando, está sanduichando em torno do A. Então, daí, limite da xn, obviamente, não precisa nem demonstrar, é óbvio, né? Que o xn está cada vez ficando mais perto do A. Limite de xn é igual a A. Tá certo? Porém, xn não pertence a A para todo n pertencente a naturais. Vírgula, o que contradiz a propriedade. Porque a propriedade dizia que o conjunto tem todas as sequências convergindo para um azinho pertencente a ele, né? Todas as sequências, olha lá, em algum momento eu falei que azinho pertence a A. Falei, azinho pertence a A e azinho não pertence ao interior. Como azinho pertence a A, qual que era a propriedade que tinha no enunciado? Toda sequência convergindo para um azinho que pertence a A, os termos vão pertencer ao azão a partir de n suficientemente grande. Só que aqui você está vendo que para todo n pertencente aos naturais, xn não pertence a A. Então, isso aqui contradiz o que contradiz a propriedade do enunciado. A propriedade do enunciado, tá? Do enunciado. Beleza. Então já matamos o 2. Para não perder tempo, já vamos passar para o terceiro, porque a gente tem que cumprir 12, né? Então vamos lá. O terceiro, eu achei assim, esse terceiro eu acho que ele nem colocou resolução lá no final, e eu achei ele, acho que está tranquilo, né? Então vamos discutir ele aqui. Deixa eu colocar aqui para os alunos, né? O que a gente pode pensar aqui do terceiro exercício? Ele começa pedindo duas coisas aqui: provar que interior da união contém a união dos interiores. Né? Vamos começar por esse primeiro item aqui, que a gente tem que demonstrar. 2, tá? 3. O 3 é o seguinte. O 3 é o seguinte, ele quer, em primeiro lugar, eu vou, digamos assim, dissecar ele, né, em várias partes. A primeira parte é, prove que o interior de A união B contém int de A união int de B. Então, vamos colocar assim, primeira parte, né, vou colocar um asterisco aqui. Tem que provar que o int de A união B contém o int de A união int de B. Aí eu te digo o seguinte, por que ele não pediu para provar que é igual? Por exemplo, aqui na interseção, que é o próximo, na interseção ele prova que é igual. Interseção, o interior de A interseção B igual interior de A interseção interior de B. Então aqui você tem uma igualdade de conjuntos, né? Porém, aqui ele provou apenas que o da direita está contido no da esquerda. Então, você consegue algum exemplo onde o da esquerda não está contido no da direita? Será que você consegue isso? Vamos ver, vamos deixar a turma se manifestar um pouco. O pessoal está meio puto. Será que alguém está me ouvindo? Não sei. Acho que já foram tudo. A minha pergunta, turma, foi o seguinte: por que ele pede para provar só isso aqui? Não pede para provar com a ferradurinha aqui virada para o outro lado? Entendeu? Aí a gente teria que tentar criar um exemplo aqui.
Quer dizer, pode ser que o interior de A união B não esteja contido no interior de A união interior de B. Pode ser que isso aconteça, né? Interior de A união B não está contido no interior de A. A gente tem que criar um exemplo, né? Quer dizer, eu estou imaginando aqui um rascunho aqui do lado para a gente fazer o seguinte, ó. Contra-exemplo para int de A união B contido em int de A união int de B. Tá certo? Um contra-exemplo para isso aqui. Você consegue dois conjuntos? Estou pensando aqui. Estou pensando um pouco. Vamos ver. Estou esperando também algum aluno falar alguma coisa. Será que tem alguém me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, turma? Tem alguém prestando atenção nessa aula? Eu estou aqui, professor. Então pensa aí. Tenta imaginar um conjunto aí. Dois, né, na verdade. A e B. Deixa eu pensar aqui. Dois conjuntos. Acho que eu pensei num exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte. Imagina que o seu conjunto A seja fechado em, vamos ver se vai dar certo isso aqui, em -1 e fechado em 0, do -1 até 0. E o seu conjunto B seja aberto em 0 e fechado em 1. Então, olha só que interessante. Bom, sendo os conjuntos dessa forma, quem que é a união B? A união B é igual do -1 até 1. Você concorda comigo? E quem que é o interior? Quem que é o interior? Isso implica que o interior, quer ver? Deixa eu escrever um pouco menor aqui. A união B igual -1 até 1. E o que implica que o interior desse A união B vai ser igual o aberto -1 até 1. Parênteses, aberto. Esse é o interior de A união B. Mas será que ele vai estar contido em interior de A união interior de B? Quem que é o interior de A? O interior apenas do A é igual aberto em -1, aberto em 0. E o interior apenas do B é igual aberto em 0, aberto em 1. Então você percebe que a união dos dois interiores, que é o que está aqui do lado de dentro, aqui do lado direito, interior de A união interior de B, vai ser igual -1, 0, união aberto 0, 1. Isso aqui é igual o aberto -1, 1, menos o 0. O 0 está fora. Menos o 0. Então você percebe que o interior de A união B, que é todo o intervalo -1, 1, todo o intervalo -1, 1 é interior de A união B, ele não está contido, portanto, né? Portanto, o interior de A união B, não está contido de jeito nenhum, nesse caso aqui, no interior de A, porque veja bem, como é que o -1, 1 vai estar contido no -1, 1 menos o 0? Não tem como. O contrário é verdade, esse aqui está contido nesse, mas esse aqui não está contido nesse. Então, o interior de A união B não está contido em interior de A união interior de B. Tá? E fechou. Então, isso mostra por que ele não botou igual ou não botou para provar que está contido, porque realmente não vale. A gente tem um contra-exemplo, tá certo? Que eu queria mostrar para vocês. Bom,
Voltando aqui para o que o exercício pede. Operação padrão, né? Você quer mostrar que um conjunto X está dentro de um conjunto Y, seja Xzinho pertencente a Xão, e chega que Xzinho está no Yzão. Seja Xzinho pertencente a int de A união int de B, quando um ponto pertence à união de dois conjuntos, quando um ponto pertence à união de dois conjuntos, quando um elemento pertence à união de dois conjuntos, você já tem certeza que esse elemento pertence a um ou pertence a outro. Então xzinho pertence ao interior de A ou xzinho pertence ao interior de B, tá certo? Caso x pertença ao interior de A, isso implica que o x pertence, caso x pertença ao interior de A, isso significa, não, deixa eu escrever, se x pertence ao interior de A, então significa que, então isso implica que existe epsilon, vou usar a definição, isso implica que existe epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, vírgula x mais epsilon, está contido em A. Então, se esse intervalo todo está contido em A, então esse intervalo todo também vai estar contido em A união B. Então, x menos epsilon, vírgula x mais epsilon, quando algo está num conjunto, esse mesmo algo está no conjunto união com alguma outra coisa, tá? Não tem como estar fora. X menos epsilon, x mais epsilon está contido no A união B. E isso implica que o xzinho pertence ao interior de A união B. A união B. Então, caso x pertence a int de A, x pertence ao interior de A união B. A demonstração é análoga, mesma coisa, se x pertence ao outro caso, né? Porque são dois. Se x pertence ao interior de A, foi. Se x pertence ao interior de B, a demonstração é análoga. Caso x pertence ao interior de B, a demonstração é análoga. A demonstração é análoga, praticamente idêntica. Tá certo? Então, acabou. Essa parte aqui, tranquilo. Vamos ver essa parte aqui da interseção. Vamos ver a parte da interseção. Interseção interior de A interseção B é igual interior de A, interseção interior de B. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Não, tudo bem. Interior de A interseção B. Então, deixa eu escrever aqui. Interior de A interseção B é igual interior de A, interseção interior de B. Tá lá. Aqui é igualdade, então você tem que dividir em dois itens, né? Primeiro item, você vai mostrar que um está contido dentro do outro. Né? O da esquerda está contido dentro da direita. Depois, no segundo item, o da direita está contido dentro da esquerda. Então, vamos ver esse primeiro item aqui. Seja x pertencente ao interior de A interseção B. Como é que ficaria isso aqui? Se x pertence... Então, né, existe a definição. Então, existe epsilon maior que zero, tal que o x menos o epsilon, vírgula, o x mais epsilon, ele está contido em A interseção B, porque está dizendo que o x está no seu interior. Então, pela definição, existe isso aqui. Bom, então você veja bem, se x menos epsilon está contido na interseção, então x menos epsilon, vírgula, x mais epsilon, está contido nos dois, A e B, né? Está contido em A, o que implica que x pertence ao interior de A, x pertence ao interior de A, e também uma interseção, x menos epsilon, vírgula, x mais epsilon, está contido no B,
o que implica que X pertence ao interior de B. Certo? Portanto, logo, né? Logo, X pertence ao int de A, interseção, porque pertence aos dois, né? Int de A, interseção int de B. Fechou? Então, essa primeira parte aqui está feita. Tá? Agora eu tenho que fazer a segunda parte. Deixa eu ir lá para o topo. Né? Deixa eu ir aqui para o topo. Porque ali acabou o espaço. Deixa eu colocar aqui. Segunda parte. Agora, eu quero mostrar o seguinte. Eu quero mostrar isso aqui. Ó. Então, seja x pertencente à interseção dos interiores. Int de A, interseção int de B. Então, x pertencente. Então, x pertencente ao int de A implica que existe um epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, vamos chamar de epsilon 1, né? Um epsilon 1, x menos epsilon 1, vírgula, x mais epsilon 1 está contido em A. E o x pertencente ao int, porque ele pertence aos dois, né? Seja x e é pertencente a int de A, interseção de B. Daí, x pertence ao... Se você quiser, você pode escrever uma linha adicional aqui. X pertence a int de A, a interseção é E, né? E x pertence ao int de B. Ó, pessoal. Como x pertence a int de A, então existe um epsilon 1 tal que x menos epsilon 1, x mais epsilon 1 está contido em A. Beleza. Como x pertence, mas ele diz que também x pertence ao int de B. Então, x pertencente ao interior de B implica que existe x pertencente ao interior ao int de B. Então, x pertencente ao interior de B implica que existe um epsilon 2 maior que zero, tal que x menos epsilon 2, vírgula, x mais epsilon 2 está contido em B. Repara que esses intervalos eles têm o mesmo centro, que é o x. Então, na minha mente, está formando a seguinte figura. Você tem aqui o x no meio, e você tem aqui um x menos epsilon 1, x mais epsilon 1. E aí o epsilon 2 talvez seja menor, talvez seja maior, não sei. Mas o centro dos dois está no x. Então, como um está dentro de um, outro está dentro do outro, se eu pegar o menor deles, vai estar dentro dos dois. Então, essa que foi minha ideia. Tome epsilon igual a min menor valor entre epsilon 1, vírgula, epsilon 2. Daí, o x menos epsilon, vírgula, x mais epsilon, onde o epsilon é justamente esse menor dos dois, ele está contido em A e também está contido em B. Portanto, se está contido nos dois, está contido na interseção dos dois. Portanto, x menos epsilon, x mais epsilon, está contido em A interseção B e x pertence ao int de A interseção B. Então, eu provei que se x pertence à interseção dos interiores, x pertence à interseção dos interiores, então x pertence ao interior da interseção. Interseção interior, interior da interseção. Tá? Então, provou essa parte 2. E com isso acabou a questão desse segundo desafio dele aqui. Né? O primeiro era, a gente já fez, int de A união int de B está contido no interior da união. A união dos interiores está contida no interior da união. E acabamos de provar que o interior da interseção é igual à interseção dos interiores. E ele ainda pega aqui aqui, ó, ele criou um exemplinho aqui, ó, para provar que... aquilo que eu falei no começo, ó. Para você provar que o interior de uma união B é diferente da união do interior de A com o interior de B. Aí ele criou um exemplo diferente do meu. Ele pegou 0, 1 e 1, 2.
aberto no 0, fechado no 1, fechado no 1, aberto no 2. Nossa! E aí o que acontece? Vai ser como se você não vai provar que... Você vai ter que provar que esse não está contido nesse, né? Porque esse contido nesse já provou que dá certo sempre. Então, você vê, vamos ver. Quem que é a união aqui? A união é aberto em 0, aberto em 2. Quem que é o interior da união? Aberto em 0, aberto em 2. Tá? Esse é o interior da união. Então, aqui seria aberto 0, 2, aqui do lado esquerdo. E do lado direito, quem que você teria? Quem que é o interior de A? Aberto 0, 1. Quem que é o interior de B? Aberto 1, 2. Quem que vai ser o interior dos dois juntos? A união dos dois interiores, né? Não o interior dos dois juntos. Esse é o aberto 0, 2. Quem que vai ser união do interior de A com o interior de B? Seria aberto 0, 1, união aberto 1, 2. Que é todo 0, 2 menos o 1. E, portanto, é diferente do aberto 0, 2. Dá certo com esse aqui também. Mas dá certo com o meu também, né? Não é possível que eu tenha errado o exemplo lá. Deixa eu voltar no meu exemplo. Não, esse exemplo aqui está certo. Né? Eu peguei... tá. Não, tudo bem. Menos 1, 0, 0, 1. Olha que interessante. Se você pega aberto aqui dentro e faz a união dá o menos 1, 1. Tá certo. Você tem todos os pontos aqui do menos 1 até 0. Você tem todos os pontos do 0 até 1, menos o 0. Mas o 0 estava aqui. Então, deu menos 1 até 1 completo. Fechado. O interior disso aqui é o menos 1, 1 aberto, tá certo. Agora, o interior só do A é menos 1, 0 aberto. O interior só do B é 0, 1 aberto. Então, a união dos interiores vai ser, não tem o 0, né? O menos 1, 0, união 0, 1, que é todo menos 1, 1 aberto, menos o 0. Então, isso aqui não pode estar contido. Isso aqui pode estar contido dentro disso, tá? Mas esse aqui não está contido dentro disso. Então, os dois são diferentes. Tá certo esse exemplo e tá certo o exemplo do livro também. Você acabou ficando com dois exemplos de que não vale a igualdade ali no caso da união. Tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo dessa seção 1, mais algum exercício dessa seção 1 aqui que vale a pena discutir, será? Deixa eu ver aqui. Discutimos o 1, discutimos o 2, discutimos o 3. Exercício 4. Esse 4 ele tem feito aqui, né? Não tem. Vale a pena discutir o 4 porque ele não tem. O 5 e o 6 tem feito atrás. Tá? O 6 é mais longo, eu vou deixar para vocês. O 4 não tem feito. Vamos discutir o 4, então depois a gente passa para a seção 2. O exercício 4, ele diz... Pessoal, deixa eu perguntar. Turma, vocês estão me acompanhando até aqui? Está sendo bom para vocês essa discussão dos exercícios? Cadê? Vamos ver alguma reação popular aí enquanto eu bebo uma Pepsi. Reação popular, cadê? Olha a reação popular. Everton, Eliette, Natália, Vitória Luz, Lucas Magno. Tá aí, tem um pessoal que está acompanhando. Então, olha só, exercício 4. Para todo x contido nos reais, prove que vale a reunião de junta. Né? Então, nesse exercício 4 aqui, nesse exercício 4, ele quer que você prove que os reais, se você tem um x contido em R, né? Se você tem um x contido em R, tem um conjunto que está dentro dos reais, isso implica que você pode escrever os reais como sendo igual a interior do x, união, interior do x, união, interior do complementar de x, que é o R menos x, união com um tal de f, onde f é formado pelos pontos dos números reais, por x pertencente a R, tais que toda vizinhança de x contém pontos do x e do seu complementar. Tá? Esse fão isso aqui ele está introduzindo um conceito novo, o conceito de fronteira de x. É importante esse exercício 4, hein? Esse exercício 4 é importante, tem um conceito novo aqui, o conceito de fronteira. Fronteira de um conjunto. Repetindo, quem são os pontos de f? Quer dizer, quem são os pontos da fronteira de x? São os pontos tais que toda vizinhança dele, todo x menos epsilon, x mais epsilon, para todo epsilon maior que zero, contém pontos de x e pontos de R menos x. Então, vê que a fronteira não são pontos interiores.
Porque ponto interior tem que ter um epsilon, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, só tem ponto de x, se fosse interior de x. Como o ponto da fronteira, toda vizinhança tem pontos de x e de r menos x, então não são pontos interiores esses pontos de fronteira. Tá? Beleza, esse exercício é bem mais fácil do que você pensa, pelo seguinte, aqui também é uma igualdade de conjuntos. Você vai falar, então você vai ter que dividir em 1 e 2? Se você quiser, você divide, mas 1 é imediato. Né? Você provar que int de x, você não precisa fazer nada, int de x, união, interior, porque R é o total que a gente está estudando, né? É o universo. Então, com certeza, isso aqui, se x está contido em R, o seu interior, o seu complementar, esses outros, isso aqui está tudo dentro de R. Então, a união deles está dentro de R também. Então, isso aqui é imediato. Int de x, int de R menos x, união F, está contido em R, é imediato. Não precisa demonstrar. Tá? Essa é a primeira parte. É desnecessário. Agora, a segunda parte é a seguinte: você tem que provar que isso aqui está contido, você tem que provar que o R está contido nisso aqui. Quer dizer, a segunda parte seria, se eu pego um x qualquer pertencente a R, um xzinho qualquer pertencente a R, ou ele vai estar no int de x, ou ele vai estar no int do complementar de x, R menos x, ou ele vai estar nessa tal de fronteira, que são os pontos que toda vizinhança tem ponto de x e ponto de R menos x. Bom, veja bem, então vamos lá, seja x pertencente a R, seja x pertencente a R, seja xzinho pertencente a R. Então o que acontece? Você só tem duas opções para o x, ou ele está no int de x ou não está. Né? Então, não tem uma terceira opção. Então, x pertence ao interior de x, ou, outra opção, x não pertence ao interior de x. Vamos começar raciocinando aqui pela essa lógica, tá? Ou x é aquela coisa, ou é princípio do terceiro excluído, ou é verdadeiro ou é falso, né? X pertence ao conjunto, ou é verdadeiro, ele realmente pertence, ou é falso. E no caso de falso, ele não pertence. E não tem uma terceira opção. Caso x pertence a int de x, caso x pertença a int de x, caso x pertença a int de x, não há o que demonstrar, acabou, porque ele estando no int de x, ele está na união do int de x com essas coisas, e acabou, porque você tá, a ideia aqui dessa segunda parte é mostrar que se x pertence a R, ele está nessa união. Então, caso ele pertença ao int de x, se x pertence ao int de x, nada a demonstrar, porque ele já vai estar, obviamente, nessa união. Acabou. Agora, se ele não pertence, aí você tem que mostrar que ele tem que estar em um desses dois, que aí ele de novo vai estar na união e acabou. Nada a demonstrar. Acabou. Aí, se ele está no conjunto, aqui no primeiro ele está na união. Nada a demonstrar. Agora, caso x não pertença, caso x não pertence a int de x, então, bom, se ele não é ponto, aí olha só o raciocínio agora. Se ele não é ponto interior, então ele não pertence a int de x, ele não é ponto interior. Então existe certamente, então não, existe não, para todo, né? Então para todo epsilon maior que zero, existe um x, não, x não, existe para todo epsilon maior que zero, não, deixa eu escrever melhor, para todo epsilon maior que zero, o intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, não pode estar contido em x. Para todo epsilon não pode estar. Porque se tivesse um epsilon que isso aqui tivesse contido, o x seria ponto interior. Mas você está dizendo que ele não é ponto interior. Então, para todo epsilon, isso aqui não está contido em x. Beleza. Então, olha só que interessante. Daí, né, como consequência disso, daí, toda vizinhança de x possui pontos, toda vizinhança de x
tem pontos que não pertencem a x. Toda vizinhança x tem pontos, ou contém pontos. Acho que é melhor contém, né? Contém pontos que não pertencem a x. Que não pertencem a x. Certo? Então, qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte: se toda vizinhança de x também contiver pontos de x, porque toda, com certeza, tem pontos que não pertencem. A gente já chegou nessa conclusão aqui. Mas vamos supor que todas elas têm ponto de x também. Pode ser que tenha dos dois. Aí, nesse caso, o x pertence a f. Quer dizer, ele não está aqui, mas está aqui. Então, ele está na união. Agora, vamos supor que existe alguma vizinhança que, além de conter pontos que não pertencem a x, não tem nenhum ponto de x. Então, significa que essa vizinhança está inteira fora de x. Ela não tem nenhum ponto de x. Se ela está inteira fora de x, ela está totalmente dentro do R menos x. E, portanto, o x é um ponto interior de R menos x. Acabou a demonstração. Vou terminar assim. Tem que escrever um pouquinho mais, mas fica perfeita. Se x pertence, seja x pertence a R, você tem duas opções. Ou x está no interior ou não está. Se ele estiver no interior, ele está nessa união, nada a demonstrar. Se ele não está no interior, então, por definição, ele não é um ponto interior. Então, para todo epsilon, essa vizinhança não está contida em x. Perfeito. Como toda vizinhança não está contida em x, nós podemos dizer que toda vizinhança de x contém pontos que não pertencem a x. Aí você tem duas opções. Se toda vizinhança de x, que você já sabe que todas elas contêm pontos que não pertencem a x. Mas se, além disso, se toda vizinhança de x contém pontos de x, então, por definição, x pertence a f. Então, pela definição do f que está no enunciado, por definição, temos x pertencente a f. Agora, pode ser que toda vizinhança de x, que você já sabe que contém pontos não pertencentes a x, não contém nenhum ponto de x. Certo? Caso, eu vou, em vez de escrever toda essa frase, eu vou dizer caso contrário dessa frase que eu acabei de falar. Caso contrário, o que seria o caso contrário? Nem toda vizinhança de x contém pontos de x. Então, significa que o caso contrário seria: existe alguma vizinhança de x que está inteiramente contida fora de x, não tem nenhum ponto de x. Então, está no R menos x. Caso contrário, existe alguma vizinhança de x contida em R menos x, isto é, existe um certo epsilon, para não confundir com esse, eu vou usar a letra delta. Existe um delta maior que zero, tal que x menos delta, vírgula, x mais delta, está inteiramente contido em R menos x. Neste caso, x é um ponto interior de R menos x. Neste caso, x pertence a interior de R menos x. Então, olha só, resumo aqui dessa parte 2. Deixa eu grifar aqui em vermelho. Se você pega um x pertencente a R, ou ele está aqui, acabou, ou então ele está aqui. Se ele estiver aqui, ou ele está aqui, acabou, ou ele não está aqui. Se ele não está aqui, quer dizer, se ele está aqui, não há nada a demonstrar, ok. Se ele não está aqui, então isso acontece. Que é isso aqui. Toda vizinhança contém pontos que não pertencem a x, porque não vai estar contido em x. Mas aí você tem duas opções. Ou toda vizinhança, que você já sabe que tem ponto não de x, também tem ponto de x. Então aí você vai ter x pertencente a f. Então olha as opções. Você já teve essa opção aqui, tá ok. Aí, se você negou ela, você caiu ou nessa opção aqui, tá ok, porque é um dos três ali que tem que chegar, né? Tem que chegar num desses três. Então, ou você tá nessa,
Mas você está vendo que se você não tiver nessa, você vai cair nessa aqui do F, ou então, na última possibilidade, você cai no interior de R menos X, que é a opção do meio. Então, acabou. Se conclusão, X pertencente a R implicou que X pertence a interior de X, ou X pertence a F, ou X pertence ao interior de R menos X. Ponto final. Ok? Que era justamente o que você queria provar aqui nesse item 2, que o R está contido nessa união. Então, beleza. Então, a gente discutiu aqui, ó, nessa seção 1, a gente discutiu exercícios. Puxa vida, turma. Aí realmente fica difícil, né? Aqui, nessa seção 1 nós discutimos exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, 5 e 6 tem demonstração feita lá no fundo. O 5 é bem facinho, tá? Porque aqui é só para determinar... Ah, não, peraí, falta uma parte aqui, né? Prove que A contido em R é aberto se e somente se a interseção fronteira de A é vazio. Ah, legal essa parte final aqui. Legal. Essa parte final é... Vamos fazer aqui, ó. Observação, né, final do exercício. A é aberto, se e somente se, a interseção fronteira de A for igual a vazio. Olha só que interessante isso aqui. É um se e somente se, você pode fazer ida e volta. Né? Você pode fazer ida e volta. Então, vamos fazer a ida. Deixa eu ver aqui. Se A é aberto, bom, se A é aberto, se a sua hipótese é, isso aqui é hipótese, isso aqui é tese na ida. Se A é aberto, então A é igual a int de A. Então, todo ponto de A é ponto interior. Daí, se X pertence a Azão, então X pertence a interior de A, o que implica que existe epsilon maior que zero, tal que X menos epsilon, X mais epsilon está inteiramente contido no Azão. Portanto, esse X não tem pontos de fora do Azão. Lembra que a definição da fronteira é, ó, a fronteira F é a fronteira de X. A fronteira é formada por pontos tais que toda vizinhança contém ponto de X e ponto de fora de X, de R menos X. Então, aqui você acabou de arranjar uma vizinhança de X que só tem ponto do conjunto, né? Obviamente, X não pertence à fronteira de A, né? Obviamente, X não pertence à fronteira de A. Então, o que você prova com isso? Você provou que se X pertence a A, X não pertence à fronteira de A. Quer dizer, é impossível ter um elemento do conjunto que está na fronteira. Se ele está no conjunto, ele não está na fronteira. Portanto, não tem interseção. A interseção dos dois, quer dizer, quem seria o ponto que está nos dois ao mesmo tempo? Nenhum, porque se está num, não está no outro. Portanto, a interseção dos dois é igual a vazio. Beleza. Agora, a volta. A volta é o seguinte. Você tem que provar que se essa interseção for igual a vazia, então o conjunto é aberto. Então, eu não posso partir disso aqui, eu tenho que chegar nisso aqui. Então, pessoal, foi feito um corte no vídeo, estou retomando aqui para fazer direito a volta para vocês. Que é o seguinte, na volta, eu parto por hipótese, temos por hipótese, agora na volta, que o A interseção fronteira de A é igual a vazio. Isso aqui já é suficiente para a gente terminar o exercício. Não precisa fazer que nem eu fiz, aplicou int dos dois lados. Não precisa. Vamos usar só essa hipótese. O que a gente tem que provar? Temos por hipótese isso, devemos provar que A é aberto. O que é provar que A é aberto? É provar que A é igual a interior de A. Mas, para você provar isso aqui, como o interior de A está contido em A sempre é verdade, basta você provar que A está contido no interior de A. No fundo, é isso aqui que a gente tem que provar. Se a gente provar isso, mostramos que A é aberto.
Tá? Nem sempre isso aqui acontece, né? Por exemplo, intervalo fechado 0,1. Intervalo fechado 0,1 não está contido no seu interior, porque o interior dele é um intervalo aberto, 0,1. Então, isso aqui não é uma coisa que sempre acontece. Mas nós vamos provar isso aqui, dado que a gente tem essa hipótese de que a interseção fronteira de A é vazio. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu já tinha feito um outline ali antes, mas eu apaguei, estou gravando de novo, porque eu acabei concluindo errado o absurdo, mas agora eu vou concluir certo. Você faz isso aqui da seguinte forma: supõe por absurdo, exatamente como a Luísa Angelina falou, supor que o A não estivesse contido no interior de A. Então, se você está supondo isso aqui, né, falar que o A não está contido no interior de A, equivale a você dizer que, então existe Azinho pertencente a Azão, tal que o Azinho não pertence ao interior de A. É isso que significa. Tá? Dizer que o A não está contido no interior de A. Tem alguém nele que está fora do outro. Existe um Azinho pertencente a A, tal que A não pertence ao interior de A. Aí você tem duas coisas. Azinho pertence a A, Azinho não pertence ao interior. Dessa primeira coisa, Azinho pertence a Azão, isso implica que para todo epsilon maior que zero, o intervalo A menos epsilon, vírgula, A mais epsilon, contém ponto. Eu vou colocar no singular, porque a certeza que eu tenho é só o Azinho, né? Mas contém ponto de Azão, que no caso é o Azinho, no mínimo o Azinho. Agora, dessa outra informação aqui, que A não pertence ao interior, veja, se ele pertencesse, existiria um epsilon, que isso aqui está todo contido em A. Como você está dizendo que ele não pertence, isso implica que para todo epsilon maior que zero, o A menos epsilon, A mais epsilon, não está contido em A. E, portanto, contém pontos de fora de A. Contém pontos, ou um ponto pelo menos, de R menos A, do complementar de A, de fora de A. Então, qual é a conclusão? Como o Azinho, todas as vizinhanças dele têm ponto de A e todas as vizinhanças dele têm ponto de fora de A, então, por definição, Azinho é de fronteira. Então, por definição, vírgula, por def, Azinho pertence à fronteira de Azão. Só que aí você ficou com Azinho pertence a Azão e Azinho pertence à fronteira de Azão. Daí, logo, Azinho pertence a Azão, interseção, fronteira com Azão. Pronto. Só que absurdo. Por quê? Porque na nossa hipótese a interseção é vazia. Então não pode ter nenhum Azinho lá. Isso contradiz a hipótese que é Azinho, interseção, fronteira de Azão igual vazio. Certo? Então você tem aí um absurdo. Então, quer dizer, então você não pode ter isso aqui. Então, na verdade, você tem isso aqui. Então, na verdade, você tem isso aqui e, portanto, é aberto. Portanto, Azão é aberto. Fechou. Agora está perfeito. Tá? A demonstração da volta. Tudo bem? Acho que ficou bem mais legível para vocês agora, né? O que vocês acham aí? Ficou legal? Até riu de mim, sim, kkk. O que você acha, Luiz Angelina? Agora ficou melhor aqui, ficou mais fechadinho, né? Que agora não entrou aquela confusão dos interseção dos int, né? Acho que a Luiz Angelina até foi embora. Não sei se ela tá aí. Talvez, será que tem alguém aí? Ficou melhor. Não, ficou melhor. Agora eu estou confiando ali na minha resolução. Então já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O 5 eu fiz de cabeça, eu conferi ali com a resposta certa. O 6 eu vi que está resolvido. Tá? Já vamos entrar aqui nessa seção 2 do capítulo 5. Seção 2 tem 7 exercícios. O primeiro, ele causa um pouco de espanto, tá? Mas é tranquilo. Ele tem, inclusive, a resolução feita aqui atrás. Eu achei ele legal porque ele mexe com o conceito de densidade. Olha só, seja I um intervalo não degenerado, e K maior do que um número natural fixo. Então, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. E é um intervalo, pouco importa se é aberto, se é fechado, não degenerado, não é só um ponto. Tá? É um intervalo, realmente é um intervalo. É um segmentinho de reta lá.
tá? Então, olha só, IK é um número natural. Prove que o conjunto dos números racionais M pode ser qualquer número inteiro, né, porque é racional, M dividido por K elevado a N, conjunto desses números aqui, tá? Que pertencem ao I, porque nem todo número dessa forma aqui vai estar dentro desse intervalo I. Alguns vão estar, outros não. Todos os números racionais da forma M dividido por K elevado a N, que pertencem a esse intervalo, e aqui ele está só explicando, né, cujos denominadores são potências de K com expoente N, dá para ver aqui, perfeito, é denso em I. Quer dizer, o conjunto desses números é denso dentro do intervalo. Agora, a pessoa tem que lembrar qual que é o conceito de densidade. Vamos ver lá o conceito de densidade. Conceito de densidade, eu estou voltando aqui só para a gente ver certinho, já vou explicar para vocês, olha lá. Olha lá. Diz, seja um conjunto X contido isso. Deixa eu abrir aqui uma outra lousa para a seção 2. Salvar essa e abre aqui uma outra lousa para a seção 2. Então, seção 2. CAP 5, seção 2. Então, nós estamos falando aqui de conjuntos fechados agora. Fechados. Então, olha só. Então, vamos começar pelo que eu achei, acho que o mais complicadinho de todos, que é 1, já vou matar ele. Mas você vê que eu vou simplificar ele aqui para você. Pelo seguinte, em primeiro lugar, o que é denso? Seja um conjunto X, já vamos usar a anotação aqui do exercício para não confundir, né? Seja um conjunto D, vamos chamar de D aquele conjunto dos números, tá? Então, seja um conjunto D contido num conjunto I. Dizemos que D é D contido em I. Dizemos que D é denso em I. D é denso em I quando o I, que é o que está por fora, está por dentro do fecho de D. Agora, bom, se I está contido no fecho de D. Agora, você tem que lembrar o que é fecho, né? O que é observação? Observação. O que é o fecho de X? Fecho de X, que é o X barra, perdão, fecho de X, que é igual a X barra, é o conjunto de quem? Dos pontos aderentes, ou pontos de aderência, né? Olha lá, ó. Chama-se fecho de um conjunto X ao conjunto X barra, formado por todos os pontos aderentes a X. É o conjunto dos pontos aderentes, essa é a palavra-chave, a X. Agora, o que é um ponto aderente a X? Aí tem dois jeitos de você ver isso. O que é um ponto aderente? Olha lá, disse que um ponto é aderente a X quando ele é limite de uma sequência de pontos de X. Então, o ponto aderente é o ponto que você tem o ponto aderente ao conjunto, ele é um ponto que tem uma sequência de pontos dentro do conjunto convergindo para ele. Então, o que acontece? Aí ele é um ponto aderente. Ah, mas tem um outro jeito de ver isso? Até o teorema 2. Um ponto é aderente ao conjunto, quer dizer, ele é limite de uma sequência, o Azinho é limite de uma sequência Xn pertencente a X, se e somente se toda a vizinhança dele tem algum ponto de X. Esse é um jeito bem legal de ver o ponto aderente. Toda a vizinhança do ponto, Azinho, tem algum ponto de X. Aí ele é aderente. Tá? Então você vê que todo ponto do conjunto é aderente a ele. Então, assim como é imediato que o int de X está em X, aqui no caso é imediato que o X está contido no X barra. E o que você geralmente dá trabalho de provar é que o X barra está contido em X, que nem sempre é verdade. Quando o X barra também estiver contido em X, aí X contido em X barra contido em X. Então, X igual a X barra. Aí você diz que o conjunto é fechado, porque ele é igual ao seu fecho. Tá? Olha lá, tem-se sempre o X contido no X barra. E ainda eu tinha deixado essa provocação aqui para vocês provarem, depois eu vou botar na prova. Mas sempre o X está contido em X barra. Agora, quando o X barra também está contido em X, aí eles são iguais. E aí o conjunto é dito fechado. Tá? Então, lembramos o que é fecho, lembramos o que é ponto aderente. Agora você tem que mostrar que esse
Lembramos o que é conjunto denso. É quando denso, um conjunto é denso no outro, quando ele está dentro do outro, mas o outro está dentro do seu fecho. Quer dizer, o x está contido em y, mas o y está contido no x barra, fecho de x. Então, aí o que você diz? Ah, então o x é denso em y. Deixa eu dar um exemplo aqui para a turma. Deixa eu dar um exemplo. Exemplo. Imagina, por exemplo, aqui, ó, o intervalo aberto em 0, fechado em 1, está contido dentro do intervalo fechado em 0, fechado em 1. Então, beleza, isso aqui é verdade. Porém, o intervalo fechado 0, 1 está contido no fecho desse aqui. Por quê? Porque o fecho desse aqui é o próprio intervalo fechado 0, 1. Então, você pode dizer que o aberto em 0, fechado em 1, ele é denso dentro do fechado 0, 1. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo para vocês. O aberto AB, ele está contido nesse aqui, no aberto em A, fechado em B. X está contido em Y. Porém, esse aqui, aberto em A, fechado em B, está contido no fecho desse aberto AB. Porque quem que é o fecho do aberto AB? É o fechado AB. Então, outro exemplo de conjunto que é denso dentro do outro. Outro exemplo famosíssimo, o Q está contido no R. Porém, o R está contido no fecho do Q. Por quê? Porque o fecho do Q é R. Quer dizer, o limite de todas as sequências de números racionais são todos os reais. Todo o real é limite de sequência de racionais. Então, os reais são fechos dos racionais. Então, os reais está contido nesse fecho, porque está contido nele mesmo. Mas os racionais está contido em R. Então, isso aqui configura uma situação de você dizer que Q, isso implica que Q é denso em R. Quer dizer, está contido no R, mas o R está contido no seu fecho. Então, vamos voltar lá para o exercício 1, para a gente fechar a aula com chave de ouro. O exercício 1, ele diz o seguinte: imagina que você tem um intervalo não degenerado I, e nesse intervalo não degenerado I, cadê? Vamos voltar lá. Nesse intervalo não degenerado I, você tem todos os números racionais da forma m dividido por k elevado a n. E eu tenho que mostrar que esse conjunto é denso dentro do I. Olha que interessante. Então vamos ver como é que eu faço isso. Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui para a nossa ideia. Então eu tenho, voltando aqui para o exercício 1, eu tenho o D é igual a todos os números da forma m dividido por k elevado a n, k maior que 1 fixo, m livre, pertencente a inteiros, tá? E o nzinho pertencente a naturais. Essa que é a ideia. Tem aqui uma porrada de números racionais. E I é um intervalo degenerado. I é igual a um certo intervalo degenerado. Um certo intervalo não degenerado. Não degenerado. Agora, o que eu quero provar? Tenho que mostrar aqui, vou botar em azul, que esses números dessa forma, aqui, deixa eu só complementar, né, que estão contidos no I, nesse intervalo aqui de baixo. Então, eu tenho que mostrar que o D, que ele está contido no I, já está feito aqui, né? D contido I, já está claro que está contido em I. Mas eu também tenho que mostrar o seguinte, o I tem que estar contido no D barra. Ou seja, o que significa isso? Ou seja, o que você tem que mostrar? O que significa I está contido no D barra? Todo ponto, todo izinho pertencente a isão está no fecho de D. O que é o fecho de D? É o conjunto de todos os pontos aderentes a D. É o conjunto de todos os pontos que são limite de alguma sequência de D. Então, I pertencente a isão implica que I é limite
de uma sequência de pontos de D. Vou chamar ela de dnzinho. Limite de uma sequência dzinho n. Tá? Mas tudo bem, mas não precisa, isso aqui não vamos nem utilizar, estou só pensando aqui, né? Outro jeito, lembra do teorema 2 que eu falei? Outro jeito, que o cara falou assim, ponto aderente, né, ponto que está no fecho, ele é limite de uma sequência de pontos do conjunto. Mas ele, no teorema 2 dizia que dá para pensar isso de outra forma. Ou, pelo teorema 2, o que ele dizia lá? Ele dizia o seguinte, toda vizinhança do ponto, toda vizinhança de izinho, toda vizinhança de izinho tem pontos, ou pelo menos um ponto, de dzão. Tá? Então, no fundo, a gente tem que mostrar o seguinte. Então, devo mostrar que... Então, devemos provar que... dado epsilon maior que zero, dado epsilon maior, quer dizer, para todo epsilon maior que zero, o intervalo i menos epsilon, i mais epsilon, ele tem algum ponto de D. Tem ponto de D. O que é ponto de D? É um número dessa forma. Tem ponto de D. Ok, mas como que você vai fazer isso? Ele faz isso da seguinte forma. Olha só que interessante. Olha só que interessante aqui. Ele pega e comenta o seguinte, eu vi isso aqui lá na resposta lá atrás, né? Ele comenta o seguinte, bom, basta você pegar um N maior do que então, eu achei que ele escreveu, às vezes eu tenho essa impressão, já falei isso durante a aula, que ele escreve de trás para frente, né? Tá gravando isso aqui? Não, eu esqueci de gravar, deixa eu ver aqui. Não, tá gravando, depois eu vou cortar aquela parte, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ó, então beleza, então devemos provar que dado epsilon maior que zero, i menos epsilon, i mais epsilon tem ponto de D, detalhe, isso para todo izinho pertencente a isão, tá? Quer dizer, o I está inteiro contido no fecho. É isso que eu estou tentando provar, porque daí eu provo que D é denso em I. Beleza. Então, dessa forma, dado epsilon maior que zero, já que eu tenho que provar isso, né? Dessa forma, dado um epsilon maior que zero, dado epsilon maior que zero, tome n pertencente aos naturais, tal que olha só que interessante, tal que eu vou até copiar aqui dele, porque essa pulo do gato aqui foi ele que deu. Tal que tal que o k elevado a n seja maior do que 1 sobre epsilon. Tal que... eu sempre posso fazer isso, porque os naturais não terminam nunca. Então eu posso crescer ele a tal ponto que k elevado a n fique maior do que qualquer número que eu quiser, inclusive maior que 1 sobre epsilon. Ah, mas o que isso vai trazer de vantagem? Vai trazer de vantagem o seguinte... ele constrói um intervalo aqui, ó. Ele faz um intervalo k elevado a n maior que 1 sobre epsilon, tá? Então, aí ele percebe o seguinte, daí note que os intervalos, ou o intervalo, né? Daí note que o intervalo, deixa eu escrever ele aqui, o intervalo, ele coloca assim, um intervalo fechado que é k, deixa eu só copiar aqui, m dividido por k elevado a n, m mais 1, isso, m dividido por k elevado a n, vírgula, m mais 1 dividido por k elevado a n. Esse intervalo aqui, qual que é o comprimento dele? Esse intervalo, note que o intervalo tem comprimento menor do que epsilon, pelo seguinte, vamos ver aqui, vírgula, pois, aí ele não vamos fazer essa conta aqui que ele não fez. Qual que é o comprimento do intervalo? Você faz AB, você faz B menos A, né? Pois, M mais 1 dividido por K elevado a N, menos M dividido por K elevado a N, é igual, fica M sobre K elevado a N, mais 1 sobre K elevado a N, menos
m sobre k elevado a n. Esse corta com esse, isso aqui é igual a 1 sobre k elevado a n. O que é 1 sobre k elevado a n? Se você passar o k elevado a n dividindo para cá, passar o epsilon para cá, vai ficar 1 sobre k elevado a n menor do que epsilon, que é menor do que epsilon, por causa disso aqui. A hipótese que ele pegou antes. Então, você arranjou um intervalo, e você, veja bem, para todo m que você pegar, você consegue construir esse intervalo aqui. E qualquer intervalo desse tipo, ele acabou de provar, tem um comprimento menor do que epsilon. Tá? Tem um comprimento menor do que epsilon. Então, o que acontece? Aí ele diz o seguinte, ele diz, olha, vamos pensar. Vamos voltar para o que a gente queria provar. A gente queria provar que, dado um epsilon maior que zero, toda vez que eu pegar um intervalo i menos epsilon, i mais epsilon, que é uma vizinhança do izinho pertencente a izão, vai ter algum ponto de D lá. Vai ter algum ponto dessa forma aqui, lá nesse intervalo. Qual que é o comprimento desse intervalo? Vou escrever aqui. Ele não escreve isso, eu vou escrever, porque isso aí está no raciocínio embutido. Já o comprimento do intervalo, comprimento desse aqui é menor que epsilon. E repara que esse aqui contém pelo menos um ponto de D aqui e outro ponto de D aqui. Tem 2 pontos de Dzão dentro desse intervalo. Mas e o intervalo i menos epsilon e mais epsilon? Já o comprimento de i menos epsilon e mais epsilon é... Bom, qual que é a distância que tem de i menos epsilon até i mais epsilon? Obviamente é 2 epsilon. Esse menos esse, i mais pois, se você tiver dúvida, faz em azul, a mesma conta que eu fiz em azul aqui. I mais epsilon menos i menos epsilon dá igual i mais epsilon menos i, menos com menos é mais, epsilon. I corta com menos i, epsilon mais epsilon, 2 epsilon. O comprimento dele é 2 epsilon. Então, a verdade é a seguinte. Esse cara aqui tem um comprimento menor do que epsilon. Certo? Então, a verdade é a seguinte. Se você pegar... E m, veja que m está livre, ó. M pertence a z. Então, a verdade é que se você pegar o menor inteiro... Eu vou pegar exatamente a frase que ele diz aqui, ó. Se você pegar o m... Se m é o menor inteiro, tal que x mais epsilon é menor... No caso nosso, i mais epsilon, né? Então, se m... Deixa eu adaptar a frase dele. Então, se m é o menor... Já estou acabando já, turma. Se m é o menor inteiro, tá o quê? Esse i mais epsilon i mais epsilon é menor ou igual, né? É menor ou igual que m mais 1 sobre k elevado a n, quer dizer... Ou seja, o que ele está querendo dizer? M é o menor inteiro, tal que ele ainda está maior do que o i mais epsilon. O i mais epsilon é o extremo de cima aqui desse intervalo. Tal que i mais epsilon fica para baixo de m mais 1 sobre k elevado a n. Quer dizer, eu vou lá, pego o menor inteiro que ainda permite que o m mais 1 dividido por k elevado a n esteja para cima do i mais epsilon. Bom, está nessa ponta de cima do i mais epsilon. Você sabe que tem 2 epsilon de comprimento para lá. Então, esse 2 epsilon englobou esse intervalo inteiro, porque esse intervalo inteiro é menor do que epsilon. Então, naturalmente, né? Então, a conclusão é que o m dividido por k elevado a n vai pertencer ao intervalo i menos epsilon, i mais epsilon. Provou que então provou o que ele queria. Ele provou que dada uma vizinhança dessa, i menos epsilon e mais epsilon, tem um carinha do dzão. Quem que é o carinha do dzão? É um ponto. Dzão é composto dos números dessa forma. Tem um carinha do dzão que está dentro dessa vizinhança. Por quê? Por que ele tem certeza que vai estar aqui dentro? Porque ele pega o menor m, menor possível, que faz o m mais 1 sobre k elevado a n e está para cima do i mais epsilon. Ele sabe que a distância do
m mais 1, aqui, ó, que a gente tinha calculado antes. Essa distância aqui, ela é menor do que epsilon, essa distância aqui. Porém, a distância do intervalo é 2 epsilon.